Olá, meu nome é Roberto Gonçalves Pacheco e vamos para mais uma aula do nosso curso de sistemas digitais. Na aula de hoje, a gente termina o capítulo de The Computer System, que se baseia no capítulo 3 do livro Computer Organization and Architecture do Ian Stallings. Ok? Então, vamos acabar com esse capítulo hoje e, de forma esperançosa, a gente já segue para o capítulo 12 desse mesmo livro, no qual a gente detalha mais os ciclos de instrução e a técnica de pipeline. Ok? Então, vamos reiniciar da onde partimos na onde paramos na aula passada, que foi naquele subciclo de interrupt. Ok? Só para relembrar a nossa última aula, na nossa última aula a gente viu que o ciclo de instrução é possível e mais para frente a gente vai detalhar como é conveniente dividir o ciclo de instrução em vários subciclos ou em múltiplos estágios, ok? A gente fez na última aula, porque anteriormente a gente tinha retratado o ciclo de instrução como sendo dividido em duas etapas. Busca a instrução, executa a instrução. Busca a próxima instrução, executa aquela instrução. Busca a próxima instrução, executa aquela instrução. No entanto, a gente vai ver mais para frente, né, que, que essa divisão ela não é das mais convenientes. Ela não é das mais convenientes, certo? Agora a gente vai apresentar uma possível divisão, né, do ciclo de instrução em estágios e mais para frente a gente vai explicar o porquê essa divisão ela é conveniente. Ok? Então vamos lá. A gente viu que é possível separar numa etapa, num estágio, determinar o endereço da próxima instrução a ser executado, ok? Que é esse cálculo do endereço da instrução, que nada mais é do que, como a gente viu aqui, cada instrução tem 16 bits, uma memória é organizada em palavras de 16 bits, então, eu buscar a próxima, eu fazer um incremento, basta eu somar um no PC. Se tivesse uma incompatibilidade, né, no número se o número de instrução fosse maior do que o número de bits por palavra, o número de bits em uma palavra na memória, a gente vai ter que fazer uma outra continha, né, para obter esse valor do endereço efetivo. Ok? Mas a gente está supondo tudo igual, então essa etapa é basicamente nula, né? Ok? Aí temos a etapa da instrução, que a gente já viu, puxa uma instrução na memória, traz ela para o PC, a gente vai ver mais detalhe como que funciona a gente vai ver mais em detalhes como funciona o fluxo de dados, né, para trazer uma instrução da memória para o registrador PC, a gente vai ver isso, mas até o momento só saber que existe esse estágio já é o suficiente, ok? Depois, de novo, ciclo de operação, de decodificação. Por que decodificar? Cara, chega uma instrução para a gente já viu isso. A instrução chega, ela é dividida em campos, certo? Então, imagina a instrução como sendo uma string de bits, né? Um trem de bits, né? Um conjunto de n bits, ok? A gente divide em campos, de modo que uma parte desses n bits são bits que significam alguma coisa, outra bit que significa outro tanto, uma outra coisa, diversa. Então a gente já viu que a instrução vem, os bits mais significativos ali, eles são o código de operação.
significa que esse código de operação que determina a operação a ser realizada pela LU, ou a operação que vai ser realizada pelo próprio processador, para cumprir aquela instrução buscada. Ok? Ok, então essa parte é justamente para extrair esses bits do opcode e decodificar, cara, que operação que é, né? Fazer esse processo de identificação, de determinação da operação a ser realizada. Ok? O cálculo de operando é a mesma coisa do que anteriormente, a maioria das vezes é uma etapa nula. A busca do operando, a gente já viu isso, que algumas instruções, elas não precisam só do código de operação, ela dá um endereço de um operando, certo? O que isso significa? Que você tem que buscar os operandos. Por exemplo, numa operação de adição, você tem 2 operandos. Então, você tem que ir lá ficar buscando operandos na memória. E cada vez que você tem mais operandos, mais referência e mais acesso à memória você tem que ir fazendo. Ok? Então, o operand fetch é essa operação de busca de operando. Tanto que a gente pode ver que ela tem um ciclo aqui, né? Nesse grafo aqui, ela tem um ciclo aqui, né? De cálculo operando, busca operando, por causa de ter múltiplos operandos, ok? Depois o data operation, que nada mais é do que o estágio de execução da operação indicada, que a gente descobriu lá na operação de decoding, ok? Então, ele vai lá executar a operação a ser realizada, utiliza a ALU, enfim, é isso. Depois, claro, que tem uma parte final, aqui, ó, o operand store, que nada mais é do que você escrever o resultado na memória. Tá? Claro que tem instruções que você não vai precisar escrever o resultado na memória. Né? Nesse tipo de instrução, esse estágio, operand store, ele é nulo, certo? Mas a instrução que vai ter, a gente já coloca esse estágio, ok? Então, isso aí a gente já revisou a nossa aula passada, certo? Aí já está claro, já revisamos, né? Quem não, quem não entendeu, por favor, voltar na aula passada. Agora a gente vai ver um novo subtítulo. A gente vai adicionar mais um, porque todos aqueles já não eram suficientes, né? Mas a gente vai adicionar mais um subsídio ou mais um estágio, ok? Por quê? Porque todos os computadores, né, mais modernos, eles possuem mecanismo, ou todos os processadores modernos, eles possuem um mecanismo que permite que outros módulos, seja memória, módulos de entrada e saída, outros módulos, outros componentes, o interrompam, né? Esse é o mecanismo que permite que outros componentes interrompam o processamento natural, né, do, do processador para ser atendido e, em seguida, voltar para o processamento normal dele. Okay? Então, vamos supor o seguinte: o processador está executando um ciclo de instrução, certo? Passando pelas operações lá que a gente já viu. Todas as etapas, ele está passando as operações. A ideia da interrupção é que um outro módulo, a memória, por exemplo, ela emita um sinal de interrupção ao processador, para que o processador interrompa o seu procedimento no que estiver fazendo, pegue o conteúdo daquele instante dos registradores, salve na memória e fique livre
para atender a solicitação de interrupção na memória. Okay? É como se o processador estivesse fazendo uma função, né, um processamento, certo? Só que a memória fala assim, processador, tem algo mais importante para você fazer. CPU tem algo mais importante para você fazer. Então, nesse momento, ela vai simplesmente salvar o que ela está fazendo, ficar livre para atender a solicitação de interrupção da memória, certo? Memória foi lá, atendeu a interrupção da memória, tudo certo, atendeu a memória. Quando ela volta, certo? Ela atendeu a memória. Acabou de atender a memória. Ela faz o quê? Volta lá, onde ela salvou os registradores, lembra? E retoma o processamento natural, o processamento que ela já estava fazendo. Essa é a ideia. É o princípio de ter um estágio de interrupção. Isso aí eu já devo ter falado, até ter falado da aula passada, mas a gente relembra e vai tocando para frente. Ok? O principal objetivo da interrupção é melhorar a eficiência de processamento de instruções, certo? O que isso pode ser feito? Né? O principal objetivo da interrupção desse estágio é melhorar a eficiência de processamento do processador. Ok? Mas aí alguém vai perguntar, professor, como assim melhorar? Como que ter uma interrupção melhora a eficiência do processador? Veja só. Vamos supor um exemplo onde dispositivos externos são lentos, né? Com um mouse, teclado. Esses dispositivos são mais lentos. Então, vamos supor que o processador está transferindo dados a serem imprimidos pela impressora. Certo? E a impressora ela é lenta. Ela demora a trocar as informações, trocar dados com o processador. Ok? Então, após enviar cada etapa de enviar os dados, o processador fica esperando a impressora responder. Então, a ideia é que você tem um dispositivo de saída, no caso aqui, mais lento, o processador envia informações. Só que ele fica esperando a impressora responder, certo? Então, no momento que ele está esperando a impressora mais lenta responder, ele ficou esperando, é perda de eficiência. Então, além de tanta impressora, ela já funciona como um gargalo, certo? Que deixa o processador esperando e sendo inútil, né? Ok? Por quê? Porque a poderia já estava fazendo outra tarefa. Certo? Esse é o ponto. Então, como que entra a interrupção aqui para nos auxiliar? Vamos ver? Pode ser que eu já tenha comentado isso na aula passada, mas é sempre bom a gente revisar, no caso. Vamos entender como está. Esse aqui a gente não está falando de interrupção, certo? A gente está falando de um cenário que não existe interrupção. Então, o usuário está executando as instruções do programa, né? Toda essa barra aqui é as instruções do programa, ele está executando. Chego aqui no write, ele faz uma chamada, né? Escrever um certo dado na memória, ou escrever um certo dado, né? No dispositivo, no módulo de entrada e saída.
Então, quando chega nesse momento, ele vai lá atender a memória de entrada e saída. E aí ele ficou esse tempão aqui executando, depois ele volta para a etapa 2. Repara que nesse momento que ele está executando aqui, ó, essa etapa, ele está parado. Ele não está mais executando o programa do usuário, certo? Então, isso aí significa o quê? Isso resulta em uma perda de eficiência, certo? Com o uso do interrupt, o processador pode executar alguma outra instrução. O processador com o uso do interrupt, o processador pode executar alguma instrução enquanto a operação de entrada e saída está em progresso. Ok? Vamos ver como isso funciona? Ó, está executando aqui, ó, um ciclo de instrução, certo? Todo esse círculo 1 aqui. Chegou no write, vou aqui atender o ciclo de instrução, certo? O programa do de entrada e saída. Só que a nossa etapa 4, vamos ver, começa a executar algumas operações até eu tinha a operação que demanda entrada e saída. Aqui, ó. Ele faz uma chamada à operação dispositivo. É esse ponto que ele faz essa chamada aqui vai executar as instruções 4. Né, dessa bolinha 4 aqui. Enquanto o dispositivo está ocupado, aceitando, então, nesse momento aqui, ele executou as instruções 4. Certo? Só que nesse momento aqui, é o momento que o dispositivo está ocupado, aceitando os dados e executando, que é imprimindo. Certo? Nesse momento, o processador simplesmente pode fazer o quê? Voltar, executar os procedimentos 2A aqui, para depois que ele estiver pronto e ele tiver tipo imprimido, ele precisa de mais dados para imprimir, né? Aí ele faz, opa, ele manda um sinal de interrupção. Aqui, ó, ocorreu um sinal de interrupção. Aí ele vai, atende novamente. Aí depois atende, então ele atende mais rápido, volta, 2B, processo mais um pouquinho, recebe um write, volta lá. Então, o que a interrupção ganha? A interrupção ganha, vem cá, vamos comparar. Esse tempinho aqui, esse tempinho, enquanto o eProgram está aceitando, né, os sinais de estar executando a operação de saída, esse tempo é o tempo que o processador está inútil, porque ele não está executando as instruções do usuário, né, do programa do usuário, que está sendo executado primeiro, e nem as instruções do módulo de entrada e saída, certo? Aqui ele já elimina aquele trechozinho, né? Ele já permite que na etapa de entrada e saída, que se refere à execução, a gente não viu que o ciclo de instrução tem várias etapas, certo? E uma delas era o DO, né, que era o Due Operation, certo? Nesse ponto, nesse estágio, o módulo de entrada e saída também tem que fazer a execução, né? E é nesse ponto aí que, se não tivesse um estágio de interrupção, o processador estava simplesmente parado, esperando, fazendo gargalo, isso é inútil. Certo? Esse é o segredo. Esse é o motivo. É daí que vem a, a, a adição do estágio de interrupt, certo? E isso que justifica o objetivo dele, né? Que é melhorar o desempenho do processador. Ok? Espero que tenha ficado claro. Primeiro, o programa começa a executar algumas operações. Isso aí a gente já falou. Então, já que a gente tem um processo de interrupt, já que a gente tem um estágio de interrupt, né, nada mais natural, tá, que a gente simplesmente adicione no estágio de interrupt lá naquele símbolo de instruções que a gente demonstrou anteriormente, certo?
Vamos ver como que fica? Então, aqui é o primeiro ciclo, né? Que a gente já mostrou isso, né? Mas não tem problema, a gente mostra de novo. Não tem problema. A gente vai remostrar. Começa, busca a instrução, executa a instrução. Aí, depois que acabar de executar a instrução, ele checa, tem uma interrupção? Não tem. Busca outra. Se tiver, eu atendo a instrução. Certo? É isso. No ciclo, aqui de novo, se não tiver sinal de interrupção, o processador, vamos ver, se não tiver um sinal de, né? Então, calma, ter um sinal de interrupção significa isso aqui, ó. Tem um sinal interno ao processador que é o interrupt disabled e o interrupt enabled, certo? É um registrador aqui, certo? Que existe. Se estiver desabilitado, não importa o que aconteça, eu vou vir para cá. Se tiver habilitado, ele checa, né, se existe uma interrupção. Se não tiver, volta para a busca. Se tiver, ele processa a interrupção. Certo? Sem segredo aqui, né, galera? O processador checa. Tá. No ciclo de interrupção, o processador checa. Tá. Se tiver sinal de interrupção pendente, é aquele negócio. Ele vai checar se tiver uma interrupção. Se não tiver, bem, ele vai buscar a próxima instrução, como é o normal, né? Como é o básico. Mas a diferença está no seguinte: e se tiver um ciclo de interrupção? O que o processador tem que fazer? Essa é a questão. Já expliquei anteriormente, né? Por alto. Um minuto. O que o processador vai fazer quando tem um sinal de interrupção pendente? E claro que tem o seu registrador interrupt está enabled. Okay? O que ele faz? O processador suspende a execução do programa atual, né, que ele está executando, uma daquelas etapas, salva o contexto. O que é salvar o contexto? É simplesmente salvar o conteúdo dos registradores que estavam naquele momento. Em especial, o endereço do PC. Por quê? Porque ele precisa salvar o endereço do PC para quando ele retomar e saber onde buscar o endereço da próxima instrução. Para ele poder retomar a atividade que ele estava fazendo. Porque se ele não salva, depois que ele retomar, depois que ele cumprir, atender a interrupção, como ele faz para voltar? Para onde que ele segue, né? Então ele tem que salvar o PC. Em seguida, o processador seta o PC para iniciar o endereço da rotina que solicitou. Né? Então ele guarda o PC, depois ele pega ele seta, né? Ele configura o PC para o endereço que inicie as instruções do módulo que o interrompeu. Ok? Acho que faz todo sentido, lógico, até aqui. Né? Não fiz nenhum salto lógico, não. Certo? Essa é a ideia. O processador continua o ciclo de busca e busca a primeira programa do programa que solicitou a interrupção. Quando a rotina da interrupção termina, ele vai lá, busca o endereço do PC que ele guardou, né, que ele salvou o contexto, traz, coloca no PC, e aí ele fala, agora eu posso buscar a próxima instrução desse programa, certo? Então, note aqui que as funcionalidades elas são bem delimitadas, bem definidas e bem modulares, né? Isso que facilita toda a operação, certo? Agora vamos analisar a eficiência de aplicar um ciclo de interrupção. Por que é mais eficiente? Vamos ver?
Nesse momento, vamos analisar a eficiência de introduzir um ciclo de interrupt. Certo? Então vamos fazer o seguinte. Vamos ver que sem interrupt, essa primeira coluna aqui, né? Primeiro diagrama. Sem interrupt. Você processa primeiro as instruções 1, instruções 4. E aí que a 4, ela tem uma chamada memória. Certo? Então, nesse momento, o processador se dedica só à chamada memória, chamada da operação de entrada e saída. O processador fica esperando o tempo dedicado a essa operação de entrada e saída. Depois ele executa 5, a 2 e depois ele volta a esperar. E já com interrupção, olha o que acontece. Ele executa A1, A4, A2A, e a 2A, nessa daqui, ele faz uma operação de entrada e saída. Certo? Só que ele só vai receber, ele manda a responsabilidade para lá, entendeu? E depois ele só volta a receber só a finalização. Então, o que a gente podemos falar aqui sobre o símbolo de interrupt? A gente já entendeu para que serve, qual o objetivo, certo? Mas agora a gente tem que colocar ele naquele nosso gráfico dos estágios do ciclo de instrução, ok? Então, a gente vai ver que a gente tem o mesmo gráfico, né? Cálculo do interesse da instrução, busca da instrução, decodificação, busca dos operandos múltiplas vezes. Lá no final, a gente vai ter um estágio que é o interrupt check, né? Ele checa se há um sinal de interrupção pendente. Se tiver, ele executa o interrupt. Se não, ele volta a calcular o endereço para buscar a próxima instrução normalmente, certo? Então, a gente tirou dois nós aqui, ok? E é claro que se o processador estiver configurado, né, um dos registradores do processador estiver configurado, que é o Interrupt Enabled, esse registrador, ele que determina se está habilitada a interrupção ou não, ok? Se tiver desabilitado a interrupção, não tem o que fazer. Esses dois gráficos aqui, eles podem ser vistos como números, né? Chega nele e simplesmente passa direto, ok? Então é importante que a gente tenha esses conceitos em mente. Não só decorar esse gráfico, mas saber que a ordem dos processos para em seguida a gente aprender o fluxo de dados para realizar esses estágios, esses processos. Ok? Agora, repara, a gente vai voltar a discutir múltiplo interrupts, que é um assunto que a gente passou muito rapidinho na aula passada. Okay? A tal momento, discutimos a possibilidade de ter uma única interrupção. Okay? Mas vamos supor que a gente precisa de várias interrupções. Né? Ou vamos estudar a possibilidade da gente ter um encadeamento de interrupção. Ou seja, veja só, se o processador ele está fazendo algum processamento de um programa, das instruções desse programa, aí ele recebe a primeira instrução.
Então, ele vai lá, salva o contexto dele, o extrator PC, tal, e vai atender a solicitação. No momento que ele está atendendo a solicitação, vem uma segunda solicitação. Então, o que a gente pode falar? Pô, se tiver habilitado, né, ter múltiplas interrupções, ele salva o PC daquela interrupção que ele estava fazendo e vai atender a segunda interrupção. E assim sucessivamente. Né? Então, aqui a gente tem duas estratégias para lidar com as opções de múltiplas interrupções. Temos duas estratégias, duas abordagens. A primeira é desabilitar interrupções enquanto uma interrupção está ocorrendo. Então, no momento que você estiver atendendo uma solicitação, uma interrupção, você vai lá no registrador do Interrupt Enable, do processador, e desabilita ele. E aí você vai desabilitar a ocorrência de múltiplas interrupções. Então, essa estratégia é simplesmente limitar, né? A estratégia de limitar a ele só poder atender uma interrupção por vez e não criar uma cadeia de novas interrupções. Então, esse aqui é simplesmente o processador ignora novas interrupções no momento que ele já está atendendo uma. A desvantagem dessa abordagem é que ela não considera prioridade entre as interrupções, né? Ele atende uma por vez e aqui chegar primeiro, né? Então, esse aqui não apresenta prioridade entre as solicitações de interrupções e deadlines, certo? Não é desvantagem. Deadline é um prazo, né? Um prazo. Se você atender aquela solicitação antes do prazo, você está dentro. Depois de ter dado prazo, você já não é possível atender mais essa solicitação, né? Então, se a ideia for cumprir todos os prazos, né, ou atender todas as solicitações, você tem que ter uma certa lógica para lidar com os deadlines, para resolver, acho que tem um deadline menores, primeiramente. Essa estratégia não considera nada disso. Essa estratégia considera só a chegada primeiro, né, das interrupções. Okay? A segunda abordagem a segunda abordagem a gente vai fazer algo mais inteligente, que é definir prioridades para as interrupções ou para os módulos que vão interromper, certo? E permitir que as socorra múltiplas interrupções caso a solicitação for de um módulo, de uma solicitação com maior prioridade. Tá? Então, você só permite múltiplas interrupções caso quem fizer a solicitação tiver uma prioridade superior. Ok? Vamos tentar entender isso? Um exemplo. Vamos usar um exemplo da segunda abordagem. Temos aqui um processador que pode sofrer interrupções de 3 dispositivos, de entrada e saída. Uma impressora, disco e linhas de comunicação.
cada dispositivo recebe prioridade 2, 4 e 5. Então, quando ele está recebendo a prioridade do programa, ele está executando um determinado programa do usuário, recebeu uma solicitação da impressora, ele vai atender a impressora, porque a impressora pode interromper, mesmo que seja com uma prioridade 2. Né? Aí o que acontece? Ele vai, a impressora, até o momento que ele recebe uma interrupção da communication, tá? Tem prioridade 5. Então, se a prioridade 5 maior do que 2, logo vou tentar a solicitação, está mais prioritário. O processo toda a communication ISR, ok? E volto por print. Nesse momento que eu volto, eu já recebo a solicitação do disco. Então, ele vai ter o disco que é mais prioritário e depois ele volta. Termina de cumprir as instruções da impressora, volta para o usuário. Okay? Esse é o esquema. Mas veja só, quando ela estava cumprindo o ISR, né, o Communication Lines, okay? Nesse momento aqui, ela podia realmente estar a receber uma solicitação de interrupção do disco. Contudo, ela não poderia atender. Por quê? Porque a prioridade do disco é menor do que a prioridade do Communication Lines. Certo? Certo? Então, certo? Então, aqui, esses slides, eles comentam mais em detalhe essa figura, né? Então, T0, T0 e executa o programa do usuário. Em T igual a 10, interrupção da impressora, e assim sucessivamente. É importante notar que o conteúdo do programa que está sendo executado é salvo numa pilha. Na verdade, não é o conteúdo, é o contexto, né? É como se você tivesse, ó, aqui ele tinha um PC igual a X. Ele salva esse conteúdo do PC numa pilha para que você consiga retomar, né, o programa do usuário quando voltar das interrupções. Só que veja só, salvei o PC aqui, fui tentei a impressora, recebi outra interrupção. Então preciso memorizar o PC, o, o PC aqui da impressora que sofreu interrupção. Então eu vou salvar esse PC também. Então é como se tivesse uma pilha, né? Primeiro coloquei o PC desse, depois do outro, depois do outro, assim. Quando eu começo a retomar, eu já vou lendo essa pilha de cima para baixo, certo? Enquanto está executando a rotina, há uma nova interrupção mais prioritária, que é o que a gente já explicou aqui. Né? Agora, a gente vai para uma outra parte da matéria, que a gente vai ver que a gente já viu, né? O computador ele é composto de 3 módulos, 3 componentes. Os mais básicos, né? Processador, memória, os dispositivos de entrada e saída, sem segredo. Mas veja bem, esses 3 módulos sozinhos não fazem nada. Eles precisam se comunicar. A gente já viu, por exemplo, que o processador lê uma instrução na memória. Eles são dos princípios da máquina de von Neumann. Okay? Então, se ele precisa ler um conteúdo na memória, esses módulos se comunicam. Tá? Então, a gente vai estudar a estrutura de interconexão mais superficial dela, depois a gente vai aprofundando. A gente vai estudar uma estrutura de interconexão que conecta os módulos para realizar essa comunicação e, consequentemente, sua tarefa. A gente já vai estudar os módulos separadamente. Nesse momento, a gente vai estar
passada na estrutura que interconecta esses módulos, né? E permitem que eles se comuniquem para realizar as suas tarefas e executar as instruções, ok? Então, a gente vai ver cada módulo e as suas entradas e saídas que se conectam com o barramento, tá? Então, aqui a gente está falando memória. Claro que existem vários dispositivos de memória, a gente já viu vários, cada um tem as suas particularidades de sinais de controle diferentes, certo? Mas o que a gente está estudando genérico, né? Teórico, hipotético. Okay? O módulo da memória a gente pode entender como N palavras, certo? Cada palavra tem um tamanho fixo. Okay? E eles são interessados univocamente. Né? Cada endereço, cada palavra é acessada por um endereço único. Ok? Uma palavra que pode ser lida e escrita na memória, certo? Então, por uma parte aqui da entrada tem um endereço que quer ser lido, né? Para identificar qual linha dessas palavras. Vem os dados, que é na hora que você quer escrever, e vem sinais de controle que quer descrever, que vai administrar os dados, que é uma operação de escrita, uma operação de leitura, uma operação de escrita. Ok? Por isso é necessário também um sinal de controle, né? Que são esses sinais de controle para avisar qual operação deve ser realizada. E claro que na saída vai sair a palavra lida na memória, ok? No caso de uma operação de leitura. Okay? O mais importante aqui é a gente saber o seguinte: a gente já viu que o barramento, que esses módulos se conectam por meio de um barramento. Um barramento é uma série de fios em paralelo, tá? Então, se conecta pelo barramento. Um sistema de barramentos. Okay? Esse barramento, ou esse sistema de barramento, ele se subdivide em três barramentos de endereço para carregar endereço, um barramento de dados para levar dados e um barramento de controle para transmitir sinais de controle. É isso. O próprio nome já diz a função do barramento. Então, aqui a gente pode ver que a memória ela é conectada a esses três barramentos, no sentido que o read e o write eles são transmitidos pelos sinais de controle, o address pelo barramento de endereço e o data pelo barramento de dados. Okay? O I/O device, dispositivo de saída, tem a forma, né, bem semelhante à memória, né? Okay? Agora vamos ver o processador. O processador ele lê uma instrução de dados na memória, então ele já tem que ter uma entrada para entrar as instructions, né? Que nada mais é que o próprio barramento de dados. Okay? Em seguida, o processador escreve os dados, ele realiza um processamento e ele vai escrever esses dados, certo? Então, ele tem que ter uma saída de dados, conectada ao barramento de dados, escrevendo na memória, o sinal de controle para ele falar que, olha, que a função operante escrita, e o edit para onde ele quer escrever, certo? E veja que ele também tem uma entrada para sinais de interrupção, como a gente viu anteriormente, certo? Agora a gente vai ver os tipos de comunicação, certo? Entre esses componentes, né? Ok? Então a gente tem a memória, a
a comunicação da memória para o processador, certo? No momento que o processador lê uma instrução na memória, a gente tem uma comunicação do processador para a memória, o processador escreve um dado na memória, o resultado que ele fez o processamento na memória. A mesma coisa é análoga aos dispositivos de entrada e saída. E também temos comunicação do dispositivo de memória aos módulos de entrada e saída. Tá? Veja bem, por diversas vezes, os módulos de entrada e saída, eles precisam executar, eles precisam entrar ou sair, né? Dados na memória, né? Ou disponibilizar ao usuário dados da memória. Okay? Então, seria muito pouco eficiente que para um módulo de saída mostrar um dado da memória, esse dado tivesse que passar pelo processador. Então, primeiro o processador lê esse dado da memória e depois ele escreve no dispositivo de entrada e saída. Certo? Seria pouco eficiente, porque quando está fazendo essa comunicação só de transferência de dados, ele poderia estar fazendo alguma outra função, né? Alguma outra tarefa, um outro processamento. Então, para evitar que a comunicação entre dispositivos de entrada e memória tenha que necessariamente passar pelo processador, a gente pode utilizar o Direct Memory Access, okay? que é, na verdade, um componente que vai fazer esse papel de processador, né? Esse papel de transferência de dados da memória para o dispositivo de entrada e saída. Certo? Claro que o Direct Memory Access é controlado pelo processador, certo? Mas ele só comunica ao processador entrada e saída de uma início e fim de uma comunicação entre entrada e saída e memória. Ok? Certo? Agora vamos ver o barramento, o barramento que interconecta. Ok? Um barramento é o caminho de comunicação que conecta dois ou mais dispositivos. Certo? A característica do barramento é que todos os dispositivos conectados ao barramento, eles compartilham o meio, o próprio barramento. Então, se vários múltiplos dispositivos estão conectados ao mesmo barramento, todos estão compartilhando esse meio. E se todos falam ao mesmo tempo, você tem choque de informações. Você tem colisão. Certo? Depois a gente vai ver, depois de ter tempo, né, ou mais para frente nos cursos, vocês vão ver estratégias para evitar esse tipo de colisão. Isso aí você vai ver até mesmo num curso de redes, quando vocês estiverem falando de camada física. Okay? Pelo menos os cursos de redes do GTR. Então, vocês vão ver isso. Ok? Mas aqui, para a nossa matéria, nesse momento, anotado, a gente precisa saber que múltiplos dispositivos conectados ao mesmo barramento significa que eles estão compartilhando aquele mesmo barramento. Todos falam, mais de um falando junto, significa colisão, perda de comunicação. Então, para evitar esse tipo de colisão, a gente vai ter alguma estratégia de coordenação para ver como que eles vão compartilhar esse meio. A estratégia de comparação mais suficiente é que a estratégia, o princípio da estratégia é um verifica que o meio está livre, se estiver livre, ele assume o contato do meio e avisa os demais. Essa é a estratégia. É o princípio.
Depois a gente vai rebuscando essa estratégia. Okay? Mas essas coisas precisam estar em mente agora. Olha, uma justiça que está escrito para vocês terem acesso. De novo, aqui a gente relembrando, né? Em caso dois dispositivos comuniquem simultaneamente, os sinais se sobrepõem. Então, cada dispositivo pode se comunicar por vez, então você vai ter que ter estratégias de reservar o meio. De novo, o barramento consiste em conjuntivo X, com capacidades binárias em cada fio. Certo? Agora a gente vai para uma parte importante. O barramento se divide em grupos de barramento, no quais cada um tem uma função específica. Então, a gente vê que o barramento em si tem isso tudo, só que ele tem divisões entre eles. Então, você tem o barramento de controle, ou as linhas de controle, certo? Você tem um barramento de endereço, ou as linhas de endereço, e o barramento de dados são as linhas de dados, okay? Que liga a CPU a todos os pastilhas de memória, todas as memórias, todos os dispositivos centrais aí, ok? Então, claro, de novo, repetindo, os parámetros de controle servem para comunicar sinais de controle, barramento de dados serve para barramento de dados, endereço e o barramento de dados, ok? Opa. Linhas de dados provê um caminho para a movimentação e transmissão de sinais de dados entre os módulos. Tá? Okay? Obviamente, as linhas de endereço são usadas para designar o endereço da fonte do destino dos dados que serão transportados do barramento. Então, por exemplo, quero fazer uma leitura na escrita, quero fazer uma leitura na memória, uma escrita na memória. Eu coloco os dados que eu quero escrever no barramento de dados, o endereço onde eu quero escrever no barramento de endereço e consigo transmitir. Certo? Então, o barramento de endereço e designa, né, um endereço de destino no qual os dados vai ser escritos que estão no barramento de dados. Ok? Então, aqui tem tudo. Ó. Por exemplo, o processador precisa fazer uma leitura na memória. Então, o processador coloca o endereço ser lido no barramento de endereço e os dados lidos ele traz no barramento de dados. Isso é muito importante, que os bits mais significativos do endereço, eles selecionam o dispositivo que quer ser lido, enquanto os menos significativos selecionam a posição da memória naquele dispositivo. Então, os primeiros bits selecionam qual dessas memórias ou qual desses dispositivos de entrada e saída, okay? Enquanto o outro seleciona o módulo, né? Seleciona a palavra. Agentes controles são usadas para acessar o barramento de endereços de dados. Né? Por exemplo, na memória, ela identifica se é uma operação de linha de leitura de escrita. Ok? Então, por exemplo, vamos lá.
alguns sinais de controle para a gente ter mais atenção. Memory write. Determina que os dados, esse sinal de controle determina que os dados que estão no barramento de dados sejam escritos em uma determinada posição da memória informada pelo barramento de endereço. O memory rate, por outro lado, ele determina que leia os dados no endereço informado pelo barramento de endereço e que os dados lidos eles são emitidos no barramento de dados. Okay? O while write e o while read eles funcionam de forma análoga. Né? Aí tem também o transfer act, que indica que os dados foram aceitos quando são colocados no barramento. Esse aqui, tanto o transfer act, que act é uma sigla, né, uma diminuição para acknowledgement, tanto o transfer act quanto o push request, eles fazem parte de uma comunicação daquela estratégia de reserva do meio, ou reserva do barramento que a gente viu. Então, a gente vai estudar eles melhor quando a gente estudar essas estratégias. A bus range também. Então, como vai entender esse slide aqui? Então, vamos tentar entender, por exemplo, um dispositivo que é baseado no barramento, né? Que é a transmissão de algum dado. Ok? Isso nosso cenário. Então, se um módulo quer enviar dado para outro, então o que ele tem que fazer? Qual a primeira atitude? A primeira atitude é o permitir o uso do barramento. Então, ele ouvir lá, se tem alguém, o barramento está livre, e ele reservar esse momento para ele poder se comunicar. Ok? Reservou o barramento, aí ele faz a transferência dos dados por meio do barramento. Ok? Agora, se o módulo quiser solicitar dados do módulo, aí, de novo, obtém a reserva do barramento, depois ele manda um request ao módulo que ele deseja. E o request usando o barramento de controle e de endereço. O de endereço para identificar o módulo que ele quer solicitar e o de controle para enviar o request. Ok? Agora vamos ver estratégias de implementação de múltiplas hierarquias, né? Ou seja, vamos ver hierarquias de implementação de barramento. Primeiramente, vamos tentar entender por que a gente tem que ter hierarquia de barramento. Né? Por que a gente vai implementar? Por que a gente implementaria alguma hierarquia no barramento? Veja só. Se um grande número de dispositivos for conectado ao barramento ao mesmo tempo, né? Se um grande número de dispositivos forem conectados ao barramento, okay, acarreta perda de desempenho, por dois motivos. O primeiro, que quanto mais dispositivos você conecta ao mesmo barramento, você vai fazer que esse barramento fique cada vez com um comprimento cada vez maior. Certo? Ok? Então, certo? Então, o que isso gera? O que isso resulta? Né? Isso resulta que aumenta também o tempo, o atraso de propagação para enviar e receber sinais. Então, você está gerando um gargalo, está adicionando um atraso aqui. Certo? Agora,
quanto mais quanto mais dispositivos conectados ao mesmo barramento, maior vai ser a disputa do uso do barramento, o que pode gerar também maior atraso, porque você vai dar tanta gente disputando que um dispositivo pode estar sempre não conseguindo transmitir porque muita gente está disputando ali, né? Ok? Ponto. Então, dois motivos para a gente começar a pensar em dividir o barramento de uma entidade só em múltiplos barramentos, ou numa hierarquia de barramentos. Ok? Perfeito. Agora, mais um ponto. Se todos compartilham o mesmo barramento, vou apontar o problema. Se todos compartilham o mesmo barramento e os dispositivos de entrada e saída, eles têm uma eles são dispositivos bem díspares entre si, né? Bem distintos, com características distintas, com velocidade de comunicação de acesso ao barramento distinto, com necessidades específicas. Então, muito dispositivos conectados ao mesmo barramento significa que você vai ter muitos dispositivos com características diferentes e dispositivos com especificidades diferentes. Então, dispositivos que precisam de uma comunicação específica, diferente, particular para cada um. Certo? Então, você tem um dispositivo que ele se comunica com o barramento de forma mais lenta, então ele tá ocupando mais o barramento e está causando atraso nos demais. Ok? Então, o que a gente vai pensar aqui? Vamos dividir o barramento em hierarquia, certo? A solução é propor estruturas de conexão que possuem vários barramentos. Então, é diferente pegar um barramento, dividir em vários barramentos, né? E que sejam estruturas de conexão que possuam vários barramentos que são colocados, dispostos hierarquicamente. Ok? Então, por exemplo, uma estrutura bem típica é a seguinte. Essa é a nossa primeira estrutura de hierarquia de barramentos. Certo? Primeira observação nessa imagem é que a gente vai ter um barramento local que conecta o processador ao cache, certo? E um outro barramento que conecta o cache a um barramento do sistema e aí conecta a CPU, a memória principal. Ok? Então, a gente já tem a ideia que é um barramento local, ok? E o cache também está conectado ao outro barramento do sistema para se conectar à memória principal, é o barramento do sistema. Então, você repara que essa estrutura ela já isola o processador de um frequente acesso à memória, por exemplo. Então, se a memória vai ser requisitada por um dispositivo de entrada e saída, ela tem todo um barramento do sistema, o DMA, né, o DMA, para fazer essa comunicação, ok? E não precisa passar pelo processador em seguinte, né? E o processador, ele primeiro tem um barramento local interno aqui mais rápido, que ele acessa o cache mais rápido. E se o conteúdo não estiver com cache, aí ele faz o barramento, aí ele faz a busca no barramento geral para buscar na memória. Ok? Aqui falta colocar os dispositivos de entrada e saída.
Ó, e a gente vê que ó, os dispositivos de entrada e saída, vamos ver essa figura aqui. Ó. Vou colocar tudo junto, né? Melhor. Note que os dispositivos de entrada e saída estão em um barramento separado dos demais. Dessa forma, a transferência de dados de entrada e saída para a memória pode ser feita sem atrapalhar a atividade do processador. Olha só como que a memória pode se comunicar com os dispositivos de entrada e saída aqui, ó, sem necessidade de passar pelo processador. A gente vai ver como funciona esse mecanismo. O mais importante é vocês observarem nesse momento que já tem ferramentas diferentes para fazer esse mecanismo. Outro ponto, dispositivos de entrada e saída aqui podem ser mais lentos. Então, eles têm necessidades diferentes do que o acesso à memória. Então, faz sentido que a gente separe esse barramento em dois. Ok? Então, essa estrutura aqui, básica e tradicional, ela é muito eficiente até um certo ponto. Mas aí começa a mostrar ineficiência à medida que aumenta a capacidade e a necessidade de respostas cada vez mais rápidas dos dispositivos de entrada e saída. À medida que esses dispositivos estão ficando mais heterogêneos e tendo cada vez mais necessidade de respostas mais rápidas, isso aqui vai ficando inviável. Então, essas respostas, essas crescentes demandas, vão ser que a gente tenha uma outra arquitetura, que é a seguinte. Você continua tendo um barramento local, no cache, um barramento de sistema para a memória, e depois você divide esse último passamento aqui, Expansion Bus, em dois. Um para atender os dispositivos que necessitam de alta velocidade e outro que é para dispositivos que necessitam de uma velocidade então alta ou baixa velocidade. É isso. Okay? Então, veja, isso aqui é para atender aquele problema da heterogeneidade dos dispositivos de entrada e saída que a gente falou anteriormente, que era um dos problemas de utilizar um barramento único, né? Sem nenhuma hierarquia. Ok? Então, nesse momento, eu encerro a aula. Muito obrigado. Agradeço a presença de todos, todo mundo que viu, pessoal. Muito obrigado. Até a próxima aula, que vai ser sobre CPU, seus registradores, suas funcionalidades e o fluxo de dados para fazer o ciclo de instrução. Ok? Até mais. Até a próxima aula. Olá. Vamos continuar mais uma aula do nosso curso de sistemas digitais. A aula de hoje se chama CPU. A aula de hoje se chama CPU Structure and Function. Na aula de hoje a gente vai ver como se organiza a CPU. Certo? E o mais importante, como se organiza a CPU e como CPU ou processador, no caso, CPU processador, não, certo? Então, nosso objetivo é estudar a organização da CPU e, mais do que isso, é estudar o ciclo de instruções, mas analisando o fluxo de dados, certo? Ou seja, a troca de informações entre os registradores da CPU para realizar as operações do ciclo de instrução. Certo? É esse ponto que a gente quer pensar. A gente quer estudar nesse capítulo.
esse capítulo, ele é o capítulo 12 do livro Computer Organization Architecture, do William Stiles. Engraçado, porque a nossa última aula foi o capítulo 3 do livro do William Stiles, né, desse livro. Só que o capítulo 3 fala de Computer System, né? Só que o capítulo 4 ele já vai falar de dispositivos de entrada e saída, memória, entendeu? E eu achei que no capítulo 12, que é o que ele chama... Se no capítulo 3 ele fala de instruções, no capítulo 2 ele volta a falar de instruções falando do ciclo do fluxo de dados. Então, eu achei que essa ordem aqui, ela se encaixava no nosso cronograma, ou na cronologia que a gente estava seguindo. Né? Faz todo sentido pelo assunto passado que a gente estava mantendo a conversa, né? Que estávamos conversando e apresentando nas aulas passadas, né? Então, a gente vai analisar o capítulo 12 hoje. Para apresentar organização do CPU, vamos primeiramente apresentar funções que o processador deve fazer para, em seguida, entender a sua organização e os componentes que fazem cada uma dessas organizações. De novo, aqui a gente vai relembrar as funções e os ciclos de instrução feito pela CPU. Nada mais que isso, uma parte de lembrar. A CPU das funcionalidades da CPU são buscar uma instrução, então significa que a CPU deve ler uma instrução na memória e trazê-la, né, para si, né, para a CPU, então buscar uma instrução. Interpretar uma instrução, então, uma vez que chegou a instrução, é preciso determinar o campo tópico de decodificar para determinar qual operação deve ser realizada. Okay? Buscar os dados, que é aquelas operações de fetch operands, que você vai buscar os múltiplos operandos, certo? E processar os dados, né? Que é simplesmente executar um processamento com os operandos, ok? Se for uma operação lógica ou aritmética, o processamento, a estágio de processar dados é feito especificamente pela LU, ok? E vamos lá. E o write data, que os resultados da execução podem ser os resultados da execução, né? Dependendo da instrução que for feita, o resultado da etapa anterior ao processar dados, ele deve ser escrito na memória. Tá? Então, o write data é justamente para o caso de necessidade de escrever um resultado na memória. Okay? Tem instruções que não é necessário escrever o resultado na memória. Então, basicamente, nesse caso, chega nesse estágio, pula-se, né? A instrução seguinte passa por esse estágio. Ok? Para você saber. Então, olha só, como tentar entender. Eu quero buscar uma instrução na memória. Então, tenho que ir lá na memória, pegar a instrução, trazer para CPU e armazenar em algum lugar. Porque se eu quero codificar, eu preciso ter ela armazenada em algum lugar, certo? E se eu for buscar múltiplos operandos na memória, quando eu buscar um, trouxe o primeiro operando. Vou buscar o segundo. Esse primeiro, ele tem que ser armazenado em algum lugar, certo? Porque senão eu vou perder ele, trago o segundo, e aí como que eu faço a operação se eu perdi o primeiro, certo? Então, o que a gente pode tirar de conclusão daí? Que para realizar essas funções aqui típicas do processador, é necessário
que o processador também tem uma certa capacidade de armazenar dados, mesmo que temporariamente, certo? Então, existe um tipo de memória local interno ao processador, ou pelo menos algum mecanismo, algum componente dentro interno ao processador, interno à CPU, com capacidade de armazenamento. Ok? Show? Então, vamos ver que componente é esse, certo? Vamos lá. A figura ao lado, ela vai mostrar uma versão bem simplificada da organização dos processadores. Certo? Então, aqui a gente já pode ver três componentes principais, certo? A ALU, okay? Que é o nosso componente para executar as operações lógico e aritmética. A unidade de controle, ok? Que o papel dela vai ser pegar a instrução e codificar ela para gerar sinais de controle que operem a ALU e os outros que controlem o processador para realizar a operação necessária. Ok? E os registradores, que é justamente fazer o armazenamento desses dados temporários que chegam à ALU, que chegam à CPU, ok? Então, a gente estava falando de armazenar que o processador, a CPU, tem algum mecanismo interno que o permita armazenamento de dados, ok? Desses três componentes, vocês já devem ter entendido que quem atua, quem exerce esse papel, são os registradores. Okay? Então, a figura mostra que a CPU é composta de ALU, registradores internos e a unidade de controle. Okay? A ALU, o papel mais simples possível, é um circuito puramente combinacional, que ela executa a computação e processamento de dados, executa operações lógica e aritmética. Ponto. Ok? E o mais importante aqui é a gente realmente pontuar que é um circuito puramente combinacional, que é o formato de componentes, portas lógicas, toda uma lógica combinacional, ok? E mais importante, né, é a gente ter em mente que a ALU, por ser um circuito puramente combinacional, formado de portas lógicas, lógica combinacional, ela simplesmente reage. Né? É um circuito, não vou falar que é um circuito reativo, porque alguém da elétrica aí, né, vai gritar, certo? Então alguém vai gritar, certo? Então não vamos falar sobre circuito reativo, né? Porque isso traz outros significados, né? A semântica nos traz esse ponto. Então, mas eu queria que só realçar esse caráter de reação ou de passividade da Lu, certo? Por quê? Porque a Lu ela está lá reagindo aos operandos que chegam, certo? Então, operandos chegam nela, a unidade de controle já selecionou a operação que ela tem que ser realizada e ela executa. Ela não vai buscar o operando que chega. Ok? A unidade de controle controla os movimentos de dados e as instruções para dentro e para fora da ALU. Certo? Então, é a unidade de controle que controla a movimentação, o fluxo de dados, a operação que a ALU vai executar, a transferência de dados entre registradores, e por aí vai. Como dito anteriormente, a CPU possui algum tipo de memória interna que é o papel dos registradores. Isso aqui ficou bem claro. Note que a CPU utiliza barramento. Aqui, de novo, a CPU aqui, o processador.
ele é ligado por um sistema de barramentos para ele se comunicar com o restante do sistema do computador, o sistema de barramentos. Esses barramentos se dividem em três, a gente já cansou de ver isso: um barramento de controle, um barramento de dados e um barramento de endereço. Ok? Então, se ele quer se comunicar com a CPU, seja com a operação de leitura, ele vai utilizar o barramento de endereço para selecionar o endereço que vai ser lido, e para trazer a palavra lida, ele pelo barramento de dados. Então, ele tem três, ele é conectado aos três tipos, aos três subgrupos de barramentos que existem no sistema de barramentos. Ok? Barramento de controle, que transmite os sinais de controle. Ok? Por exemplo, sinais de controle necessário para avisar a memória que deseja fazer uma operação de escrita ou uma operação de leitura. Ok? O barramento de endereço, que é aquele que transmite o endereço a ser lido ou ser escrito na memória. Ok? O sistema e o barramento de dados, transmite os estados de dentro para dentro da ALU, no processo de leitura, e para fora para dentro da CPU no processo de leitura e para fora da CPU no processo de uma operação de escrita. Isso aqui já seja até decorado, certo? Vamos ver a organização do processador com mais detalhes agora. Primeira coisa que a gente pode reparar nessa forma mais detalhada, que não é uma forma muito detalhada ainda, né? Ela é um estágio, um semi-estágio da forma detalhada, né? Um pouco mais detalhada só. É a gente notar que a ALU, a ALU aqui, ela já mostra algumas operações que ela pode ser feita, certo? Como, por exemplo, shifter, que é deslocamento, trocar de sinal, e operações lógica aritmética booleana aqui. Okay? Status de flags são registradores internos da ALU, né, que mostra que recebe os resultados da operação e identifica as flags, né, de 0, negativo, overflow, dependente do resultado que ela gerou. Ok? Isso aí a gente viu no nosso projeto 1. Ok? Isso aqui, primeiro, é esses detalhes que a gente pode reparar. Segundo, a gente pode ver uma existência de um barramento interno. Certo? Então, o próprio processador tem um sistema de barramento interno. O que isso quer dizer? Quer dizer que todos os registradores aqui compartilham esse barramento. E se múltiplos registradores, múltiplos dispositivos compartilham um barramento, o que isso significa para a gente? Que também tem que ter uma lógica de controle de acesso ao meio desse barramento, certo? E, obviamente, para fazer essa lógica, a unidade de controle, ok? Porque ela é a parte que possui a inteligência do processador, ok? Então, o importante desse barramento interno, né, é que é por ele que passam as informações que chegam à ALU. Por exemplo, os operandos estão armazenados nos registradores e chega na ALU por meio desse barramento interno. Ok? E a unidade de controle também, né? Também, essa seta aqui está falando que a unidade de controle ela exerce um papel de controle no barramento. A unidade de controle, obviamente, exerce um papel de controle de registradores. E mais, obviamente, ainda, a unidade de controle tem uma seta para cá, para falar, olha, é a unidade de controle que seleciona a operação realizada pela ALU. Ok? De novo, é importante ressaltar, isso eu já falei, vou repetir. É importante ressaltar que a ALU só opera com dados armazenados na memória interna da CPU. Então, a ALU ela só vai operar e realizar operações de lógica aritmética com os dados que estão dentro da ALU. Não chegam da memória na ALU e ela vai executar. A CPU
busca um dado na memória, armazena no registrador, certo? A gente vai ver o registrador MA, MBR, né? Os registradores visíveis ao usuário, de acumulação, etc. E aí são esses registradores que fornecem, provém os operandos para a LU, certo? Então, a LU, ela só tem um conhecimento que os registradores do estado armazenados dentro da CPU, ok? Então, de novo, ressaltar o caráter de passividade da LU, ok? De novo, aqui é uma observação que o livro nos deixa para a gente refletir, né? É o reparar na similaridade entre a organização interna da CPU e a organização interna do computador. Okay? Porque a gente, no computador, a gente tem a memória para o armazenamento de dados, de instruções. Aqui a gente tem o quê? A gente tem os registradores para cumprir esse papel. Se no computador a gente tem um processador para realizar o controle das operações, aqui a gente tem a unidade de controle, certo? Então, tudo tem uma semelhança, né? São análogos, né? Aqui a gente vai relembrar um ponto que é tipo assim, no computador, nas aulas de dispositivo de memória, a gente viu que existe uma hierarquia de memória dentro do computador, ok? E aqui eu deixo a dica, né, para vocês relembrarem a pirâmide da hierarquia de memória, ok? Quanto mais alto nessa pirâmide, mais rápido, menor em termos de capacidade, mas mais rápido e também mais custoso os dispositivos que estão no topo da pirâmide. Enquanto a gente desce, vai ficando, vamos ganhando capacidade, mas diminuindo o custo, não, aumentando a capacidade, diminuindo os custos, e, no entanto, a gente vai perdendo velocidade de leitura. Ok? Então, os registradores estão acima da memória principal. O que significa que os registradores têm uma velocidade de leitura muito maior, mas, por outro lado, eles têm uma capacidade de alguns bits ali, certo? Os registradores da CPU exercem dois papéis, ok? Então, a gente pode dividir ele em dois tempos. Eu vou parar a aula por aqui, porque já está dando nosso tempo, e aí, para entrar nesse tópico, não vamos conseguir finalizar nessa aula, então a gente deixa para a próxima, ok? Gostaria de agradecer. Muito obrigado a todo mundo que assistiu a aula. Até a próxima.